O vendedor de livros velhos. Há por aí uma porção de profissões que a gente nem imagina que possam existir. Nas fábricas, por exemplo, há uma quantidade enorme de pequenas especialidades, de fazedores de pequenas atividades, que nem o computador conseguiria cadastrá-las completamente. Mas não é disso que estou falando. Não estou falando de atividade. Quero me referir à profissão mesmo, como a do zelador, do promotor, do médico, do encanador. E dessas profissões, muitas são curiosas e imaginativas, e mais ainda, mesmo com o passar dos tempos e com o aperfeiçoamento tecnológico, não mudaram substancialmente na sua essência, no seu conteúdo e na sua técnica. O arador, por exemplo, utilizou durante séculos um instrumento que resistiu aos tempos e que remota a mais afastada antiguidade. O arado que compreende a relha, o cepo, as aivecas, enfim, um não sei quantos nomes complicados que nem o labrador sabe mais. Você poderia acreditar que embalsamar animais ou gente poderiam dar dinheiro e sustentar alguém? No entanto, sabe-se que é uma profissão até muito digna, que se conta e que se sabe existir desde os tempos dos egípcios, que a praticavam até com maestria. Um dia fui convidado por um amigo para jantar na casa de um chinês que vivia numa grande mansão lá pelos lados de Santo Amaro. Tanto os jardins como a casa, a decoração, os móveis, os empregados, tudo no tradicional estilo chinês, autêntico, uma riqueza nunca vista. Muito curioso, perguntei baixinho ao pé do ouvido do meu amigo o que fazia aquele chinês. Respondeu-me também baixinho para ninguém ouvir. Ele é fabricante de assobio de boneca. Aquele que tem nas costas de toda boneca e que assobia quando a gente aperta. Pois bem, acreditem, ficou rico vendendo assobio de boneca. Não vamos esquecer aqui da velha, da antiga e milenar profissão da prostituta. Passam-se os anos e a profissão continua aí. Uma necessidade social. Já se chegou a fazer para ela rua especial, vitrine como na Holanda, muito tango e muita história sobre a vida alegre ou triste, conforme o desejo de quem as fez. Houve mesmo quem quisesse acabar com ela. O certo é uma coisa: a profissão continua aí, usando a mesma ferramenta, o mesmo material e o mesmo linguajar. Continuará existindo, até que os sinos parem de tocar. E por falar em sinos, isso me faz lembrar a profissão de sineiro. Não me refiro ao Quasímodo, tocador de sinos, nem ao pássaro papa-formigas que, quando canta, imita o repitar dos sinos. Refiro-me ao fazedor de sinos, sineiro por profissão. Arte antiga. Seus segredos passam de pai para filho desde a longa data. Há referências à sua invenção no ano 2600 antes de Cristo, como também nos romanos tempos do imperador Augusto, enriquecendo o templo de Júpiter Capitolino. Depois de muitos anos de uso profano, só adquiriram celebridade quando passaram para a liturgia, provavelmente lá pelo oitavo século. Dizem que na Campânia, região italiana de renome pela riqueza de seus bronzes. Desde então, os sinos vêm repicando seu som inconfundível. Repicam quando o seu vigário chama os fiéis que precisam ir à missa.
Repicaram na queda da Bastílica e nas vitórias de Napoleão, quando os mouros atacavam os castelos, quando o padre João ia começar a missa das 11 em São João, quando o coronel Galdino chamava na fazenda todo mundo para refeição. Tocaram tanto no dia da independência americana que um sino caiu e rachou de tanto tocar. O pai ensinou seu filho que o sino tem meia roda, massa e coroa. O filho ensinou o neto quais as medidas da charneira, do bozo e do badalo. O bisneto assim por diante. E hoje você vê o sineiro fazendo o molde de barro num buraco fundo do seu velho galpão, usando o mesmo bronze, tudo igualzinho como seu pai lhe ensinou. Outro dia, lendo um jornal qualquer, me assustei com um anúncio curioso. Lá, num cantinho de página, conserta-se guarda-chuva, telefone. Como faz muito tempo não uso guarda-chuva, pensei cá comigo. Será que consertar guarda-chuvas dá dinheiro? Peguei o telefone e falei com o tal homem. Ele me contou que há mais de 3 gerações fazia isso e na sua família e que ganharam um bom dinheiro na época de chuvas. Lá com a mala de ferramentas nas costas, oferecendo seus serviços de casa em casa, tal como fazia seu avô há muitos anos atrás. Embora a chuva possa aborrecer a muita gente, na cidade, sua família inteira incluía nas suas orações um pedido especial a Deus e a São Pedro, que mudassem muita chuva, que mandassem o tempo todo e o tempo inteiro. De todas essas profissões, a que mais me causou surpresa e admiração foi a de um vendedor de livros usados. Não se tratava de um vendedor de livros velhos como outro qualquer, em sebos. Era um alfarrabista muito especial. Tão curioso fiquei que decidi conhecê-lo pessoalmente. Era um homem de meia idade, moreno alto e magro, de bigode espesso e uma barba rala. Era insinuante, fluente e simpático. Trajava-se bem e com esmero. Chamava-se Geraldo. Mais tarde entendi por que essa qualidade eram importantes para que se tivesse êxito na sua atividade. O Geraldo tinha uma loja de sebo no centro da cidade. Os negócios não iam muito bem, e se não melhorasse, teria que vender tudo e procurar outra coisa para fazer. Como a loja não tinha muito movimento, ficava horas e horas pensando numa solução qualquer para os seus problemas. Um dia, chega o garoto que fazia entregas. Trazia de volta os livros que fora entregar. O homem que fizera a encomenda tinha morrido. Nesse instante, o Geraldo teve um clique. No dia seguinte, acordou cedo, vestiu-se rapidamente, foi à esquina e pegou o jornaleiro abrindo a banca de jornal. Foi direto aos anúncios de falecimentos. Enquanto ia para a loja, foi anotando um a um, principalmente aqueles bem grandes, de gente bem importante. Na lista telefônica, conseguia os endereços e pelo telefone foi perguntando a profissão de cada falecido. Fez uma pilha de livros, os mais encalhados, e separou-os por assunto e especialidade, pacote e etiqueta de acordo com o provável interesse de cada falecido. Assim, nos dias subsequentes foi entregando os livros na casa de cada um. Minha senhora, vim trazer os livros que o senhor Medeiros encomendou. Quando a senhora, toda de preto e chorosa, informava que ele tinha falecido havia poucos dias, ele respondia muito pesaroso: meus sentimentos, minha senhora. Ele dizia que eram os livros que o falecido estava procurando e desejava tanto
e há muito tempo. Não falhava uma, cobrava o que queria e ia procurar o seguinte. O negócio prosperou rapidamente e ele encontrou uma nova função: vendedor de livros velhos para defuntos frescos. Renato Dubrat.